Então nós estamos na nossa jornada nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento. Boa. Segundo mandamento. Escultura, né? Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E agora nós vamos para o quarto. Esse quarto mandamento, ele é interessante. Ele há uma série de questões entrelaçadas nele que a gente precisa entender. Então esse a gente vai demorar mais que um domingo nele, tá? Então a gente precisa ver todos os detalhes possíveis para a gente compreender bem esse mandamento, que ele gera um pouco de confusão, né? Assim, a grosso modo, quando a gente não olha todos os detalhes que estão envolvidos no quarto mandamento, né? Voltou tudo. A tecnologia hoje está contra mim, você repara? Mas ela passa a perna nela. Então, esse quarto mandamento, que é o lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra que todo estudo que a gente faz tem alguns princípios que eu gosto que fique claro. Igual foi o estudo dos dons. Tinha algumas coisas que tinham que ficar muito claras. Você não pode esquecer nunca mais. Lembra dos dons espirituais? O que é um dom? É aquela habilidade natural que você tem e é algo que você faz muito bem e ama fazer. Entendeu isso aí? Facilitam os 80%. E dos mandamentos, tem um princípio também. Os mandamentos, existiam as questões dos princípios ritualísticos do povo de Israel, culturais, cerimoniais, que essa parte cerimonial, cultural de judeu, Jesus cumpriu tudo e pôs um ponto final no que se refere a cerimônias culturais e ritualísticas. Nós não temos obrigação com rituais e cultura judaica. Não somos judeus, somos gentios. Então isso tem que ficar muito bem claro, principalmente nesse mandamento. Nós, gentios, fomos alcançados pela graça de Deus, não temos obrigação com rituais judaicos, não temos obrigação com a cultura judaica, não somos obrigados a isso. Jesus cumpriu, como fala lá em Mateus 5, ele cumpriu toda a lei cerimonial Jesus cumpriu, mas tem aspectos da lei que são morais, e aquilo que é moral, nós temos a responsabilidade de colocar e manter em pleno vigor. O que é cerimonial Jesus cumpriu e ponto final, mas o que é moral não tem tempo de vigência. Enquanto a gente existir, a gente cumpre o que é moral, certo? Então é isso que a gente tem visto nos mandamentos. Não ter outro Deus diante de Deus é moral, então eu tenho que preocupar com isso. Não fazer uma imagem de escultura e colocar algo no lugar de Deus, isso é moral. Eu já esqueci o terceiro, tá vendo? Qual que é o terceiro? Vocês que estão bom da cabeça. Hein? Isso, tá vendo? Tá bom. Usar o nome de Deus em vão é moral. Por que usar o nome de Deus em vão é tão complicado? Qual que é a frase mais importante de tudo isso que a gente falou semana passada? Agora é o momento que eu ouço os grilinhos, né? Porque o nome de Deus está ligado, grudado no seu caráter. Então quando nós falamos o nome de Deus, estamos falando de quem Ele é. Por isso que é tão sério. É moral. E aqui o dia de sábado, ele tem algo, existia algo cerimonial, mas tem um princípio moral. Então nós não temos obrigação com a cerimônia do judeu em si, mas as questões morais nós temos obrigação. Então isso tem que ficar muito bem entendido, senão nós vamos ficar meio confusos aqui. Porque lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso.
Então tem algumas informações que estão aí, né? A palavra sábado, ela vem do hebraico sabá, e significa descanso. Então lá em Êxodo 20, vamos ler lá esse trecho do quarto mandamento que fala ali, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então essa expressão lembra-te é entendido aqui no contexto desse trecho, é algo que deve ser feito, uma lembrança perpétua. Aí fala o princípio moral da coisa, vai além da questão da cerimônia em si, que tem que ser lembrado para sempre. Então por isso que ele coloca essa expressão: jamais esquecer de ter um dia separado para Deus. E o sábado aqui é um dia de descanso. Descanso de quê? De todo o trabalho que traz lucro próprio. É um dia separado, onde você abre mão de todo o trabalho que te traz lucro próprio, pessoal, e você dedica esse dia para Deus. É muito simples isso. E é interessante que aqui, para a cultura judaica, era algo que era um descanso não só para a pessoa em si, mas para tudo. Envolvia a casa, a família, até os animais. O lavrador que usava lá os animais para... Eu não entendo muito desse negócio de terra não, mas sabe aquela junta de boi que faz o negócio para mexer a terra? Eu não sei o nome de nada disso. Aquele arado, isso, né? Até isso, até o boi tinha folga, né? Ou é sábado, bom deixar o boi quietinho lá, tranquilo, não é hora, né? Não é dia para isso. Então assim, envolvia tanto a pessoa quanto tudo que ela tinha, tirava essa folga. Então envolvia todo mundo. E como a gente viu nos versículos de 9 a 11, Deus deu exemplo ao homem na própria criação. 6 dias foi feita a criação, mas no 7º dia descansou. Deus ficou cansado da criação? Então, como o próprio Jesus disse no Novo Testamento, o sábado é algo que não é... Deus não se cansa que precisou de descanso, mas Ele colocou a coisa de uma forma que nós precisamos de um descanso, e nós precisamos de ter um dia para Deus, pelo menos. Então, o trabalho de 6 dias, descansa um. Então, Deus queria que esse dia fosse... mais que um simples descanso. O sábado deveria ser um dia de adoração, onde todos deveriam deixar de lado a preocupação com outras coisas, preocupação com os seus ganhos, e se dedicar a Deus, se alimentar o máximo possível com as coisas de Deus, estar em condições para viver os outros 6 dias. Então essa era a ideia, é a ideia do sábado, né? E o versículo 10, ele fala que é sábado do Senhor, porque era um dia dedicado a Deus, um dia santificado, como ele coloca aqui. No versículo 8 ele fala: lembra do dia de sábado para o... Então, no versículo 10, o sábado do Senhor. Então ele coloca isso também no fim do versículo 11. O Senhor abençoou o dia de sábado e essas expressões são importantes. Ele o santificou, porque a santificação é a dedicação, separa para uma outra finalidade. Isso é a santificação. Eu separo esse dia para dar exclusividade a Deus. Então esse era o propósito do sábado. Você tem um descanso da sua rotina
ao mesmo tempo que você dedica esse tempo para Deus. Então, isso ajuda um pouco já a gente entender essa questão. Então, tem algumas outras coisas. Então, isso aqui a gente já falou, né? E é interessante que, como ele fala de santificar, ele fala que a gente deve descansar ao mesmo tempo que santifica esse dia. Então, deve haver um equilíbrio. Deus não é Deus de desequilíbrios. Deve haver um equilíbrio entre o descanso e entre a santificação do dia, entre a dedicação desse dia a Deus. Quem faz algo demais acaba desequilibrando a coisa. Tem gente que só descansa no dia e ele não santifica, não separa nada para Deus. Então a gente tem que ter isso em mente. Da mesma forma, a pessoa ela vai passar o dia inteiro dela só focada em Deus. Aí chega na segunda ou no próximo dia útil, ela está destruição em pessoa, desequilíbrio. O dia é para descanso também, mas o dia também é para dedicar a Deus, né? Então tem algumas coisas que a gente consegue refletir. Então tem três perguntas que vão nos ajudar a entender como observar e cumprir esse mandamento dentro da nossa realidade hoje de tempo, dentro da nossa realidade cultural e por uma série de outras questões que a gente vai ver. Primeira pergunta: como o povo na Bíblia guardava o sábado? Esse era um primeiro sinal de que quando o povo de Israel observava o sábado, mostrava e deixava claro para todo mundo quem governava o povo. Quando eles separavam um dia em honra, em respeito, em santificação a Deus, eles estavam mostrando que quem era a pessoa que os governava. Era Deus que os governava. Então, eles tinham uma forma de mostrar quem era a pessoa responsável por eles. Então, isso era interessante. Quebrar a lei do sábado era uma coisa inaceitável, era rebeldia muito forte. Então, não é à toa que isso está aqui, como nos mandamentos. Deveriam separar o dia para Deus, o dia de descanso, onde todas as suas posses descansavam e você tinha um tempo dedicado para Deus. Então todo trabalho, exceto atos de misericórdia e de bondade, era proibido no dia de sábado. Todo trabalho para lucro próprio era proibido, exceto qualquer tipo de ação de misericórdia ou de benevolência com terceiros. Isso era permitido. A gente vai ver que depois o judaísmo e os fariseus complicaram a coisa, mas Deus sempre teve isso em mente, que atos de misericórdia, independente do dia, devem ser feitos. Vamos ver uns versículos aqui em Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. O que diz lá então? Diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, era algo muito importante, era um compromisso fundamental
que toda pessoa que era governada por Deus e tinha isso em mente, ela tinha isso como uma prioridade, como uma responsabilidade. Olha lá em Mateus capítulo 12, uma outra parte interessante. Mateus 12. Mateus 12, de 1 em diante, diz ali: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ele está colocando que atos de misericórdia, atos de benevolência são prioridade, e não tem a ver com o dia em si. A pessoa comer alguma coisa não tem a ver com trabalho próprio, para lucro próprio. Os fariseus, os judeus, em determinado momento começaram a criar uma complicação. Eles fizeram isso com milhares de aspectos da lei, o que dificultava, tornava um fardo impossível de aguentar. E foram repreender Jesus, que estava comendo um milho no sábado. Mas no sábado não pode comer nada, então o que eu vou fazer? É falta de... não sei nem como é que caracteriza uma coisa dessa. Então domingo ninguém come, no sábado ninguém come, jejum. Não, os judeus chegaram ao ponto, o farisaísmo religioso chegou ao ponto de falar que a pessoa levantar da cama e arrumar a cama era um trabalho. Então você não podia carregar um colchão no sábado, porque isso era um trabalho. Mas não tem nada a ver, aonde na lei estava escrito isso? A deturpação da coisa, né? Ou eles observavam de menos ou inventavam coisa demais, e o princípio maior não era observado, que era realmente a dedicação desse tempo a Deus. Então os líderes religiosos colocaram muitas complicações, né? E essa atitude acabou substituindo a lei divina com princípios e tradições humanas. Olha em Mateus ainda capítulo 15, versículo 9. Mateus 15, 9. É o que ele fala aí. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Quando os fariseus começavam a inventar coisa que a lei não falava, e naquele suposto pretexto, não, nós estamos fazendo isso para adorar a Deus, mas não estão adorando a Deus, estão só criando preceito de homem. E aí chega um ponto que ninguém aguenta, ninguém suporta esse fardo do farisaísmo, da religiosidade sem noção. Ninguém aguenta isso, e Deus não está pedindo isso, né? Então a gente sabe, Jesus combateu isso dos fariseus o tempo todo, e como ele falou naquele outro trecho: eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele estava ali mostrando o que era mais importante. O que era mais importante? Ficar sem comer ou deixar alguém com fome, ou você colher algo para comer no sábado e ter um momento ali, comer um milho junto com os amigos? É a questão do bom senso, né? Que infelizmente os fariseus não tinham. E essa questão de criar regras sobre o sábado tornou então um fardo muito pesado para o povo. Olha lá Lucas 11, 46. Lucas 11, 46.
Jesus fala lá, Mateus 11:46, Lucas quer dizer, 11:46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Você vê que Jesus ele era muito tranquilo, manso e tranquilo com quem precisava, mas ele era forte, duro e incisivo com a turma que se achava os donos da verdade. Sobrecarregavam o povo com fardos que ninguém aguentava, e nem eles faziam aquilo. Isso era triste, né? E então o sábado, com essa, foram adicionando coisas na lei, que o sábado perdeu o seu significado. O sábado era aquele dia que ninguém podia nem tomar água, porque senão era pecado. Aí ficava todo mundo no sábado querendo fazer alguma coisa interessante no dia de descanso, que o próprio Deus falou para ter um descanso, mas ele tinha que ficar lá, igual uma múmia, parado. Se eu levantar e dobrar a colcha aqui, eu estou pecando. Mas tinha sempre um fariseu enxerido, vigiando. Já reparou? Sempre tinha um fariseu vigiando. Estou te vigiando. O povo chato, né? Imagina uma pessoa te vigiando toda hora. Onde você vai, a pessoa, isso não pode fazer não, isso não pode fazer não, isso é sábado, você está dobrando o negócio. Aí eu vi que você fez, pô, não tinha mais nada para fazer. Eu acho que também vigiar os outros nos sábados, que também não podia. É ou não é? Eu já contei essa história aqui, lá em Carandaí, que a gente morava lá, que o povo ficava vigiando que hora a gente abria a janela de casa. Já contei, né? 5 graus de temperatura, um vento. Aí eu vou abrir janela de manhã cedo para quê? Para congelar, constipar, pegar uma pneumonia? Não tem necessidade. Aí você abre a janela para 1h30 da tarde, aí o vizinho fala assim, hoje acordou tarde, hein? Abriu a janela só 1h30. Não teste a minha paciência, né? E você estava fazendo o quê? Além de cuidar da minha vida, vamos falar, né? A gente não fala, mas a cabeça, o que tem de frase passando assim, né? Vai cuidar da sua vida, vai. Mas a gente, né? Não, estava frio, né? Percebeu? Estava 5 graus, ventando, neve, Papai Noel passando de trenó na janela, você não percebeu isso? É muito difícil essas coisas. Mas isso é o típico do fariseu. Ele gosta de se meter onde ele não tem que se meter. Isso é um problema. Muito bem. Então Jesus ele guardava o sábado e ele ensinava as pessoas a guardarem da forma correta. O que era essencial nesse dia? E vamos ver aqui mais uns textos em Lucas 4:16. Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que interessante, era costume de Jesus ir às sinagogas aos sábados. O que Jesus deixa claro aqui? Mostra que era um costume dele, que o dia que tinha a sinagoga aberta, que era o dia do Senhor, onde Jesus estava? Vendo Fórmula 1 em casa. Não, ele estava na sinagoga, ele estava lá na presença de Deus, junto com a turma, né? Junto com os discípulos. Então ele guardava o sábado, ele deixava claro o que era prioridade naquele dia. A prioridade era buscar Deus, a prioridade era aquele tempo, era de Deus. Uma coisa que a gente tem que entender é que esse dia, o dia não é nosso. O próprio mandamento fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu estou separando esse dia para Deus. Ontem foi comemoração do aniversário da Lili, então foi um dia separado para a Lili, foco. O sábado era um dia separado para Deus.
O dia que os casais separam para ter o seu momento de casal é um dia separado para o casal. Se um dos dois começa a querer fazer outra coisa, vai gerar uma guerra, vai. Hoje é o dia, sei lá, sexta-feira é o dia do casal e comer pizza no shopping. Aí o marido resolve querer fazer outra coisa na sexta-feira, ele vai criar um problema. E vai estar riscando fósforo no meio de um barril de pólvora. É doido, né? E tem gente que gosta de criar guerra assim. Para quê, né? Dedica o foco. Qual que é o dia? Separado para isso? Então, foca nisso, né? A questão é foco. Foco, força e fé, né? Aquela coisa. Então tem que ter essa questão. Jesus deixou claro o que ele fazia no sábado. Ele ia para a sinagoga, ouvia a palavra, falar da palavra, estava ali junto com o povo. E em Marcos 2,28 fala uma outra coisa. Marcos 2,28. Vamos ler do 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa de quem? E não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então o sábado, ele foi estabelecido por causa do homem. Quem precisa de descanso é a gente. Deus não precisa. Mas a gente precisa tanto de descanso e a gente precisa muito mais de nos aproximarmos de Deus. Então Deus fala assim: você precisa de descanso? Um dia você tem que separar para isso. E nesse dia você aproveita e se aproxima de mim. Juntar o útil ao agradável. Então Jesus ele condenava a atitude dos fariseus que não entendiam o profundo sentido espiritual da guarda do sábado, né? Ele condenava isso. O povo colocava muitas regras e muitas coisas fora de ordem, fora de propósito, e desvirtuava o povo do real sentido da questão, né? E lá em Mateus 12 fala uma outra coisa que a gente já leu lá, mas vamos voltar para lá. Mateus 12, que é a continuação do texto que a gente leu, versículo 9 em diante. Ele fala ali: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Gente, isso é aquele negócio que dá coceira na sobrancelha. Sabe aquela coisa que dá coceira na sobrancelha? Se dá um ruim, né? O povo é muito sem noção. A pergunta já é sem noção: é lícito curar no sábado? É uma pergunta imbecil. A palavra certa é essa. A pergunta completamente sem cabimento. A pessoa está precisando de uma cura, a pessoa pode curar, não vai curar porque é sábado. Vira para um bombeiro e fala assim: sofreu um acidente no sábado, você pode salvar ele? Posso. Não, mas hoje é sábado, deixa ele lá, amanhã eu vou. Gente, era esse tipo de mentalidade que o povo tinha. Quem tem animal de estimação, imagina, você tem aquele cachorrinho bonitinho, com um lacinho na cabeça dele, ele cai dentro de um cano, no dia de sábado, o cachorro está lá, desesperado dentro do cano, o que você faz? Aí vem um fariseu e fala assim: é lícito tirar o cachorro de dentro do cano no sábado?
que você vai responder para ele? Não, vamos deixar o cachorro aí até domingo. Não pode. Dá preguiça às vezes, né? Dá preguiça, porque Jesus deixa isso aqui muito claro nessa questão. Como ele fala no versículo 12: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Não tem restrição em fazer o bem no sábado. Mas o povo criava coisa desnecessária. E aí gera essa confusão, essa complicação, né? E a gente tem que entender que existia a forma cultural judaica de observância de algumas coisas. E isso aqui que a gente tem visto é como o judeu deveria observar. O que como judeu eles deveriam observar? Eu abro mão de um trabalho para o meu lucro, para dedicar esse dia a Deus e fazer o bem a quem for necessário. É simples. Era isso que Jesus estava aqui o tempo inteiro mostrando. O homem está ali com a mão ressequida. Pode curar? É lógico que pode. Fazer o bem não tem limite. Dá sua mão aqui. Curou a mão do homem. Pronto, o homem saiu feliz no sábado. A glória de Deus foi mostrada, o poder de Deus foi deixado em evidência. E é isso que tem que ser, o foco é esse, o princípio é esse, engrandecer a quem merece, que é o próprio Deus, que é o Senhor do sábado, de todos os dias. E a gente precisa de um descanso e precisa honrar a Deus nesse dia. Duas necessidades que nós temos, de descanso e de nos aproximar mais de Deus. É óbvio que o sábado não era o único dia que o povo deveria se preocupar com Deus, mas deveria ter um dia específico, né? Um dia mais, onde essa dedicação era mais clara. Tem uma segunda pergunta, eu esqueci de colocar, porque a minha fé foi pequena, eu achei que a gente não ia dar tempo de chegar até ali. Mas a segunda pergunta é o seguinte: como nós crentes devemos obedecer esse mandamento? Aqui nós estamos falando de judeu, é um ponto. Aqui nós não somos judeus, mas o princípio existe. Então Deus espera que o seu povo separe um dia em 7 para dedicar a Ele. Deus espera isso, que um dia da semana, dos 7 dias, um seja dedicado a Ele. E o descanso ele é moralmente obrigatório a todas as pessoas, não somos máquinas. Qualquer pessoa, hoje a gente, no mundo que a gente está, um mundo absurdamente competitivo, isso a gente escuta essa frase muito em quem está fazendo cursinho para fazer concurso, prova de concurso. Fala assim: enquanto você está lá no sábado à noite assistindo Netflix, o seu concorrente está estudando. Aí você já fica se sentindo uma pior criatura, porque você está no momento de lazer assistindo um filme. Aí o outro está lá, ele vai passando na minha frente, aí você entra naquela paranoia enlouquecida. Você já não se permite ter descanso. Não, eu sou trabalhador, eu trabalho 7 dias por semana, 12 horas por dia. Pena que eu tenho de você, vai morrer cedo. Sinto muito, isso não é virtude não. Desculpa. Mas o mundo é o mundo. Nós não somos guiados pelos princípios do mundo. A Bíblia fala lá em Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse negócio de não, eu só trabalho, você pode ser trabalhador trabalhando 8 horas por dia, igual que se mata com 12, 14, 16 horas por dia. Só que um vai viver mais que o outro e com uma qualidade melhor. O que é melhor? Não, o negócio é morrer e estar com Cristo, então vamos se matar logo. Não. Falta o entendimento. Então, o descanso ele é moralmente obrigatório, você precisa de descanso. E não pode se sentir culpado no momento de descanso. A gente está num mundo que quer nos obrigar a não desligar do trabalho. Isso é um caos. O WhatsApp ele é muito bom para muita coisa, mas nisso ele gera o caos.
que você está lá tranquilo no seu dia de folga, e esse negócio começa a apitar. Aí a sua cabeça, que era para estar em outra coisa, te volta para aquele mundo que era para você estar de folga. E aí, meu filho, cabeça cansada, que não desliga, daqui chega uma hora começa a dar aquelas panes, aí começa a esquecer demais as coisas, é estafa. Aí hoje tem a síndrome de burnout, que dá aquele apagão, daqui a pouco você está indo para o hospital, é ansiolítico, é antidepressivo, é Rivotril, não sei o que, aí você vai parar para entender o que aconteceu, você não entendeu o que aconteceu até agora. Porque você está querendo dar passos, às vezes, acima da sua capacidade. Tem gente que aguenta, mas vai chegar uma hora que o corpo vai falar assim: meu filho, não dá mais, não vai dar, eu aguentei até onde deu, agora não vai dar, eu vou parar. Aí ele para, aí você desmaia, aí vai parar para o hospital. É tenso o negócio. Então a gente não pode ser guiado por esse princípio, né? Então isso é importante que a gente tenha em mente. Nós temos 24 horas, divida essas 24 horas. Se a gente aprender a dividir da forma certa, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para a gente viver o resto que precisa, ir no mercado, ver filme, passear com as crianças, tomar sorvete, engordar, emagrecer, se vira, né? Você tem 24 horas bem aproveitadas, não é? 8 horas para trabalhar, 8 para dormir, às 8 você resolve o que você vai fazer com elas. Olha que beleza! É ótimo. Mas não, você quer inverter tudo, quer dormir 4 horas. Já começou mal. Quer trabalhar 14. E o que sobrar, você tenta ver o que está acontecendo. É o que você para tentar entender o que está acontecendo. A gente não está podendo ficar parando para ver o que está acontecendo. Tem que você viver. Então a gente tem responsabilidade de separar um dia em nossa semana para dedicar a Deus sem nenhum trabalho, para nosso próprio lucro. E isso vai nos levar a uma outra questão. Aí essa outra questão vai ficar para a semana que vem. Igual que as novelas antigas, né? Vai acontecer alguma coisa, próximo capítulo, é coisa, né? Isso. Mas é assim, gente, é assim que a gente caminha, né? Para quem gosta de fazer suspense. Então a questão que a gente viu aqui, que os judeus foram instruídos a separar o dia do Senhor, o sábado, para dedicar esse dia a Deus e descansar do seu trabalho. Nós temos o mesmo princípio. Aí a questão que nós vamos ver semana que vem é se a gente deve guardar o sábado ou o domingo. Essa é uma pergunta muito importante que a gente vai observar. Então não perde, não falta, põe na sua agenda. Domingo que vem eu tenho que descobrir se eu tenho que guardar o sábado ou o domingo. Aí você vai resolver um problema na sua vida. Então não perde. A gente vai ver também qual o sentido espiritual de guardar tudo isso. Como eu devo guardar o dia? Olha, tem muita pergunta boa, hein? Era 3, né? Acho que tem umas 5 aqui. Eu errei na conta aqui. Era 3, mas está para 5. Então vamos. Mas ficou entendido isso? Posso dormir tranquilo? Entendeu o princípio básico do sábado? Só isso. Dorme 8 horas, trabalha 8 e desfruta de mais 8. Vai dar tudo certo. E um dia desses, continua dormindo 8 horas. Trabalhar 8 não pode. Dedica o máximo que puder para a sua família e para Deus. Aí o equilíbrio vai dar certinho, né? E aí a gente vai chegar numa conclusão dentro da Bíblia sobre a questão do sábado, é domingo, por quê, né? Existe uma explicação para isso. E a gente vai entender isso muito bem. E o significado disso tudo, e essas aplicações, o que é melhor fazer, o que não pode, o que não, né? Eu sei que uma dúvida surge na sua cabeça, assim, tá, e quem trabalha de escala? 12 por 36. Ih, deu ruim, eu vou ter que
desobedecer a palavra. Não, não. Ah, se eu trabalho no emprego que me obriga a trabalhar no domingo e eu não tenho, ou no sábado, eu só tenho o outro dia da semana de folga. Calma, não precisa apavorar. O princípio é qual? Lembra do princípio, tudo que a gente está falando é um princípio. Um dia em 7 é o dia do Senhor. Lembra disso, isso é um princípio. Certo? Então, acalme-se. Fique tranquilo. Mas vamos acabar aqui, toma um café, come um pãozinho, fica tranquilo. Né? Deus não quer colocar fardos em cima de nós, Ele quer que a gente desfrute dele e da vida com mais intensidade. Só isso. Deus é bom demais. Ele não quer criar complicação para a vida de ninguém, Ele quer solucionar as coisas. Coisa boa, né?